Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Rossini e vamos começar a palestra com essa figura do livro alemão de 2017, intitulado Revolution im Profifußball, que em português significa Revolução no Futebol Profissional. Note que a análise de partidas está classificada de acordo com algumas características. É importante falar que sempre fizemos análise do futebol desde os primórdios, né? Só que lá a coleta e a análise de dados não era estruturada, mas individualizada pelas experiências pessoais, empiricamente. Não existia o registro de dados. Os dados eles eram coletados pelas percepções nossas como seres humanos da mesma forma que entendemos algo na vida. No caso, pelos atletas em campo. Os jogadores repetiam os movimentos que costumavam dar certo, um reforço positivo, né? E os atletas mais perspicazes, de alguma forma, conseguiam entender o que faziam de errado e tentavam modificar, aprimorar por meio de tentativa e erro, né? Então, os erros recorrentes os faziam descartar ações que resultavam em algo ruim, reforço negativo. E essa mesma ideia também vale para os treinadores e demais profissionais que compõem as comissões técnicas. Contudo, né, com o passar dos anos, de décadas, os profissionais passaram a perceber que registrar historicamente dados e analisá-los poderiam extrair informações, conhecimentos importantes que poderiam ser úteis para apoiar as tomadas de decisões. Entenda, passar a compreender a evolução de atletas e da dinâmica do jogo não exclui a importância da experiência pessoal, que cada pessoa, né, passa por diferentes situações na vida e adquire importantes lições, ensinamentos dessas situações. O que ajuda, claro, a moldar a pessoa por sua visão, perspectiva e princípios. Mas também ajuda a compreender o que ocorre por uma maneira sistematizada e mensurável. Isso só irá potencializar as decisões e ajudar a aprimorar as ideias e concepções que cada um dos profissionais tem a respeito do futebol. A falta de dados confiáveis para realizar as análises táticas no futebol está se tornando cada vez menos problemática e novas fontes de dados sendo continuamente descobertas e desenvolvidas. Então, tradicionalmente, as análises táticas elas dependiam de abordagens de análise notacional, que eram baseadas em estatísticas e registros. Né? Os indicadores incluíam, por exemplo, variáveis de passe, posse de bola, recuperação de bola, entre outros. Né? A principal limitação dessa abordagem notacional tradicional é que quase todas as informações contextuais são descartadas. Então essa era a barreira a ser rompida na análise de jogos, na análise de partidas. Então até pouco tempo a análise consistia em avaliar características clássicas do jogo. Análises detalhadas de jogos baseadas em abordagens observacionais, considerando o contexto em que ocorrem, são altamente demoradas e isso obviamente limitou a aplicação no passado. Então, até recentemente, as análises táticas no futebol eram baseadas em dados observacionais, usando variáveis que descartam a maioria das informações contextuais. E uma razão a respeito tem sido, né, pela limitação, tem sido a falta de dados disponíveis, dados relevantes disponíveis. Né? Então, com o desenvolvimento de tecnologias avançadas de rastreamento, essa situação mudou bastante. E aí o assunto que aqui discorrerei nesta palestra é sobre como as tecnologias estão sendo aplicadas no futebol e o que isso impacta. A coleta de dados, ela deixa de ser feita por observadores, né, observações de treinadores e olheiros, que resultavam em poucos dados, e passa a ser automatizado, ou seja, obtenção de muitos dados. Isso vale para dados físicos, técnicos, táticos. Então, se antes o problema era a escassez, agora o problema passa a ser o excesso. Os dados posicionais, como o próprio nome já indica, são baseados nas posições dos jogadores, tanto de uma equipe, da sua equipe, quanto da equipe adversária, e também na posição da bola. Então, anteriormente, a análise de desempenho se baseava principalmente nas distribuições de frequência de certos eventos do jogo.
Em contraste, as novas abordagens permitem o cálculo de métricas mais complexas. Isso ajuda a medir e identificar o desempenho de equipes e jogadores individuais, especialmente como as equipes interagem, né? Então, o registro preciso das posições dos jogadores e da bola permite realizar análises dinâmicas consideravelmente mais complexas e que inclui também as interações entre as equipes usando esses novos indicadores de desempenho. Então, a ideia de trabalho com dados posicionais é que que uma equipe tenha sucesso, cada jogador ele deve assumir efetivamente um papel específico e um conjunto de funções baseadas na posição em que se joga em campo. Então, assim, os dados deixam de ser informações isoladas, apenas uma fotografia estática, e passa a ter um contexto, uma associação de fatos que, uma vez interpretados, ajudam a compreender e dar perspectivas mais amplas e profundas. Então, o foco atualmente está em identificar indicadores chaves de desempenho que modelem aspectos do futebol e forneçam uma base para análises amparadas em dados. Os dados posicionais automatizados, eles rendem registros mais objetivos, em maior quantidade e em eventos específicos do futebol. Em 2015, a FIFA anunciou planos para desenvolver um padrão mundial para sistemas eletrônicos de rastreamento de desempenho, o ETPS, né, de inglês, da sigla em inglês Electronic Performance and Tracking Systems. O objetivo, então, era permitir que os jogadores usassem tecnologia vestível, né, em partidas oficiais, no caso, né? Então, em 2017, 2018, nas atualizações da regra do futebol, a FIFA, por meio da International Board, introduziu um padrão mínimo, International Match Standard, para qualquer sistema de rastreamento vestível a ser usado em partidas oficiais. Traduzindo, permitiu o uso de tecnologia de sensores sem fio para rastrear as posições dos jogadores, aos dados posicionais, e parâmetros fisiológicos durante as competições. Então, a imagem do trecho da regra que permitiu o uso de TPS está aí na tela, da atualização da regra 2017-18. E em 2018, a FIFA aprovou o primeiro dispositivo vestível de rastreamento, que é um famoso colete aí de uma empresa australiana. Está na tela as possibilidades de coleta de dados posicionais, que são feitos por sistemas nominados no futebol de EPTS. Então, primeiro, por meio de câmeras, a vantagem é que não é invasivo e é capaz de coletar os dados posicionais, o que inclui a bola, mas não coleta dados fisiológicos dos atletas. Segunda opção é um sistema de posicionamento local, que é um sistema de alta precisão para processamento em tempo real, mas requer a instalação de uma estrutura fixa no local, que pode ser um centro de treinamento ou um estádio. Terceira opção é por meio de GPS ou GNSS. Tem precisão inferior ao de posicionamento local e a coleta de dados depende de satélite. Então, o uso de EPTS se tornou prática comum entre equipes profissionais para coletar dados fisiológicos de rastreamento durante treinamentos e partidas, e os dados de rastreamento modernos permitem análise de demandas técnicas, físicas, táticas já no futebol. O que os dados posicionais possibilitam? Ao longo da palestra, eu vou tentar dar algumas respostas sobre esse tema. Algumas respostas porque não temos todas as respostas, são muitas possibilidades que ainda estão sendo estudadas e descobertas. Os dados posicionais estão no futebol, mas também já estão sendo utilizados em outros esportes. Por exemplo, na NBA, lá adota um sistema de câmera que rastreia cada movimento de jogador e da bola em uma quadra. Então está instalado em todos os ginásios e permite que as equipes obtenham ainda mais dados sobre o movimento de jogador e bola durante os jogos. Contudo, nosso foco é o futebol, né? Então vamos começar vendo algumas possibilidades. Nós vamos precisar avançar sobre os outros temas primeiro, como Big Data, Data Science, Machine Learning, para começar a contemplar o horizonte de possibilidades. Então, o que é Big Data? É o termo usado para designar a enorme quantidade de informações
que são coletadas por diferentes fontes e que precisam ser processadas muitas vezes em tempo real. Então esses Vs, esses 3 Vs que aparecem em volume, variedade e velocidade são importantes para o Big Data. Mas não vamos nos aprofundar nisso não. Basicamente, para facilitar a compreensão, é uma grande base de dados. É onde estarão armazenados os dados coletados por diferentes fontes, incluindo, obviamente, os dados posicionais coletados pelos EPTS. Então, o volume de dados ele aumenta com a adição de outras fontes, incluindo, por exemplo, os dados fisiológicos. Mas não só os fisiológicos, estarão lá os testes psicossociais, testes motores, dados de desempenho físico, tático, enfim, todos os dados inerentes à análise de desempenho. Assim, soluções tradicionais usando planilhas de Excel, por exemplo, não são bem dimensionadas para esses dados. Assim, técnicas e ferramentas tiveram que ser desenvolvidas para analisar e trabalhar com o Big Data. Mas por que o Big Data é importante, né? Então aqui tem uma pequena lista, creio que boa parte seja de conhecimento de vocês, mas prevenção de lesões, a gente antecipar as lesões, para evitar as lesões, né? Poupar atletas, dimensionar carga de treinamento, nesse caso, né? Fazer monitoramento de atletas para montagem de elenco, treinamentos especializados, treinamentos personalizados, individualizados, realizar o planejamento tático de uma equipe, considerando as características da equipe nossa, né, dos atletas, das condições físicas, psicológicas, desempenho tático, também considerando a equipe adversária, correlacionar variáveis, isso aqui é muito interessante, e para fazer análises táticas, isso aqui eu queria chamar a atenção, porque é algo que a gente vai pontuar com mais profundidade ao longo da nossa fala aqui. Olha essa frase. O fato é mais poderoso do que aquilo que você acredita. Reflita sobre essa frase. Ela pode causar um desconforto, até porque muitas vezes as crenças elas são exaltadas. Inúmeras vezes já ouvimos, né? Fulano tem suas convicções. As convicções e as experiências são importantes. Mas vamos entender o melhor significado dessa frase. Um gol é um fato. Uma linda troca de passes é um fato. Um sistema defensivo intransponível é um fato. Uma movimentação sincronizada de uma equipe é um fato. Assim como falhas e lesões são fatos. Então, analisar com profundidade os fatos não é uma questão de tirar a beleza do futebol em toda a sua gloriosa complexidade. A proposta é analisar os fatos e extrair conhecimento deles. Para isso, é importante entender como os fatos se interrelacionam. Os fatos viram dados, informações que serão analisados. Cada novo conhecimento descoberto a partir dos fatos, dos dados, é uma nova peça que encontramos para montar o complexo quebra-cabeça e nos ajuda a amar ainda mais o futebol. Perceba, os fatos, que é o que ocorre, é a essência do jogo. Os grandes clubes eles estão usando o Big Data para preparar táticas e estratégias, além de analisar outros times e seus jogadores. Então são geradas informações do tipo de o que é mais indicado para uma equipe fazer no treinamento ou em partidas. Sei que vocês conhecem e fazem uso de análise estatística, mas observe a figura na tela. A análise estatística é uma sobreposição, uma área comum entre a matemática e estatística e a área de aplicação da análise, no caso, algum especialista em futebol. Desta sobreposição surgiu a análise de desempenho, no futebol e nos esportes em geral, né? Agora observe a figura, que uma outra área com interseção, que é a computação, e junto com a análise estatística converge para algo maior, que é o Data Science, em português, ciência dos dados. E é isso que aparece e traz a ciência dos dados, o Data Science, as novas possibilidades para a análise de jogo no futebol. O Data Science, a ciência dos dados, é um campo de natureza interdisciplinar voltado para estudar informações. É importante ressaltar que a ideia não é substituir profissionais da comissão técnica ou do processo de análise de desempenho.
A ideia é que um sistema que faz uso de data science, de ciência dos dados, seja utilizado para auxiliar os profissionais. Seja utilizado para automatizar ou agilizar análises que demandam muito tempo de serem feitas e forneça conhecimento. Então, o objetivo é que os conhecimentos descobertos eles sejam utilizados pelos profissionais envolvidos na tomada de decisão, ou seja, sistemas de descoberta de conhecimento não são tomadores de decisões, mas por meio de análise de fatos ocorridos suportam, amparam decisões. Desse modo, analistas de desempenho que muitas vezes trabalham sobrecarregados, fazendo registros observacionais, registros manuais, e passam horas, dias registrando e analisando planilhas, que são tarefas operacionais, né? Passem a ter tempo para o mais importante, pensar sobre o jogo e ter mais tempo para tarefas gerenciais estratégicas. Então a ideia é aliar evidência com a experiência. Então, a evidência da Data Science com a experiência dos profissionais. Então, devemos adquirir informações, conhecimento, analisando os fatos, buscando evidência. Contudo, sem a experiência, corre-se o risco de a prática ser tiranizada pela evidência. Então, podendo aí esse conhecimento ser aplicado de maneira inapropriada, ou mesmo até não sendo aplicado, né? Não saber quando aplicar ou deixar passar oportunidades. Então, em 2011, Gabbett, no trabalho intitulado When to Think and When to Blink, traduzindo, né, quando pensar e quando piscar, publicado no World Congress on Science and Football, fez um alerta. A ciência do esporte tem o potencial de melhorar o desempenho da equipe através da inovação e melhores práticas. Por outro lado, se usado incorretamente, a ciência do esporte tem o potencial de aumentar as demandas de atenção dos treinadores e jogadores e, paradoxalmente, reduzir o desempenho. Então é importante ter em mente o ser humano, o especialista, o analista, o treinador e toda a sua equipe de profissionais continuam sendo fundamentais. Ponto central do processo de tomada de decisão. Para ilustrar o que comentei anteriormente, a ciência dos dados descobre conhecimentos para amparar decisões de especialistas. Vejamos. Brett Myers, um americano, ex-jogador de futebol e hoje professor de gestão e operações da Universidade de Vila Nova, nos Estados Unidos, a partir de dados da Premier League inglesa, La Liga espanhola e Série A italiana, identificou uma oportunidade, algo como uma receita para realizar substituições. O Myers testou essa receita então na Bundesliga, na Major League Soccer e na Copa do Mundo. E os resultados destes testes confirmaram estatisticamente a relevância da descoberta de Myers. De acordo com as suas conclusões, se o time estiver perdendo, o treinador obtém o máximo efeito se fizer a primeira alteração antes do minuto 57, 2 minutos do segundo tempo, a segunda substituição antes do minuto 72, 27 minutos do segundo tempo, e a terceira substituição antes do minuto 78, antes do 33 do segundo tempo. Por isso, essa receita foi conhecida como a receita, né, do menor que 57, 5,72, 78. E se a equipe não estiver perdendo, de acordo com as observações de Myers, tanto faz o momento que são feitas as substituições. Essa regra é um exemplo de conhecimento obtido a partir do processo de Data Science. Contudo, vale ressaltar que esse conhecimento, uma janela de oportunidade, foi identificado em dados passados, sob condições e circunstâncias e conhecimentos que eram adotados no futebol naquele momento. Logo, isso não significa que essa regra seja definitiva e valerá eternamente. O conhecimento obtido do passado não valerá necessariamente do futuro, mas é um conhecimento importante que poderá nortear as decisões no futuro próximo. Por indução estatística, é esperado que um comportamento identificado em dados passados recentes tendem a se repetir em curto prazo. A longo prazo, quanto mais o tempo passar, menos tende a ter validade esse conhecimento. Por isso é importante a análise constante de dados e ficar aberto a novos conhecimentos e perspectivas, não ficar preso às certezas imutáveis. O trabalho de Myers foi reproduzido por um grupo de espanhóis que também chegaram a conclusões semelhantes. Para citar outro exemplo, Carlin, em 2011, investigou a influência das formações táticas de oposição de adversários em variáveis fisiológicas e de desempenho. Encontrou, por exemplo, aumento das distâncias percorridas de uma equipe ao jogar contra
formações 4-2-3-1 quando comparadas em 4-4-2. Então a equipe corria mais quando jogava contra equipes com formações 4-2-3-1, por exemplo. Entramos num termo da moda que talvez possa causar estranheza. Então, obviamente, a gente não vai aprofundar muito nele, mas é importante entender alguma coisinha muito superficial neste momento. Então, Machine Learning, que em português é chamado de aprendizado de máquina, é uma área da inteligência artificial que desenvolve tecnologias para dar capacidade de aprendizado a dispositivos computacionais. Então, são basicamente sistemas computacionais que aprendem com dados, ou seja, aprendem a partir de fatos que ocorreram, exemplos de situações reais. Saiba, quanto mais dados, melhor tende a ser o aprendizado. Claro, desde que haja padrões nos dados, ou seja, que os dados representem situações similares que tendem a se repetir, não são eventos aleatórios. Olha, aqui é onde o Big Data é útil. Resumindo, é o aprendizado de máquina que dá sentido aos dados, que considera o contexto e o incorpora nas análises. O conhecimento aprendido pelo Machine Learning é contextual. A análise de partidas passa a ser contextual e automatizada. Aplicações de Machine Learning, aprendizado de máquina, são um tipo de programa que melhora automaticamente e gradualmente com o número de experiências. Experiências são situações, fatos que foram transformados em dados. Assim, o Data Science faz uso de Machine Learning para automatizar a descoberta de conhecimento, ou seja, para aprender. Só depois que o conhecimento aprendido foi validado é que esse sistema está apto para atuar. Então, com o conhecimento adquirido, o sistema passa a ser utilizado como suporte à tomada de decisões pelas comissões técnicas. Agora, informação mais técnica para os analistas de desempenho. Resumidamente, os tipos de problemas que o Machine Learning ajuda a encontrar respostas são de análise de agrupamentos, de clustering, problemas de classificações e de regressão, de regressões, nesse caso, fazer previsões ou estimativas. Chegamos a uma parte esperada, o que existe atualmente, né? Então, o projeto denominado Dados Posicionais no Futebol Profissional, um projeto alemão de 2015, que uniu matemáticos, cientistas da computação e analistas do futebol. Eles analisaram e testaram os jogos lá da Bundesliga alemã. Então, eles trabalharam com 3 indicadores-chave de desempenho. Um que é o controle espacial, que é um indicador que quantifica o espaço, parte do campo, controlado por um jogador ou uma equipe. Para isso foi utilizada uma técnica matemática denominada diagramas de Voronoi. Outro indicador que eles utilizaram é um indicador que registra a eficácia de passes de uma equipe, especialmente na avaliação de passes verticais em profundidade, e quantifica em tempo real a quantidade de oponentes que foram vencidos com o passe. Então é uma forma de quantificar a penetração ofensiva de uma equipe por meio de passes. Dá para identificar os melhores passadores, sob quais circunstâncias ocorrem os passes, que vencem mais oponentes, que é o contexto, e dentre outras possibilidades. Também analisaram outro indicador, que é um índice, aplicaram e analisaram o índice de pressing, que é um indicador para medir o comportamento de pressão após perda da bola. Então, aspectos temporais e espaciais foram considerados. Isso tudo quantificando, né? São indicadores que quantificam, dão qualidade, consiga comparar a qualidade em cada situação. Então eles concluíram, abre aspas, o líder da nossa revolução é o fato de que as análises com dados de posição são totalmente automáticas e fornece à nova geração de analistas de jogos uma visão sem precedentes do jogo e durante o jogo. Vamos considerar as pesquisas feitas no Brasil também, né? Então, Fenster Safer, ele publicou agora um trabalho bem recente, agora esse ano. Ele investigou o estado da arte das dissertações e teses produzidas no Brasil sobre a temática de futebol nas engenharias entre 89 e 2018. Por que engenharias? Porque onde estaria mais próximo aí o machine learning, né? Por isso que foi feito esse levantamento. E aí ele cita alguns trabalhos aí. Eu quero chamar a atenção para o último, obviamente, que é o meu trabalho, a minha dissertação, a minha tese de doutorado, desculpa. Então ele cita alguns trabalhos, mas se vocês observarem sobre dados
principalmente dados posicionais, é só o meu que tem aí, né? Tem o primeiro aí sobre dados econômicos, o segundo sobre materiais esportivos, que são todos temas importantes, obviamente, mas relacionados com o tema aqui da nossa palestra, o que apareceu no Brasil, basicamente, de acordo com esse trabalho, foi a minha tese de doutorado. E o que eu fiz? Bom, na minha tese de doutorado, eu desenvolvi indicadores-chave de desempenho a partir de princípios fundamentais táticos. Então, a partir de conceitos da teoria de futebol, desenvolvi até então, de maneira inédita, indicadores para eles. Com os indicadores que propus, isso lá em 2015, passou a ser possível quantificar cada um desses conceitos considerando o posicionamento de cada atleta, ou seja, considerando o contexto. Isso em tempo real. Todos os indicadores eram calculados dezenas de vezes por segundo. Isso significa que a informação da qualidade desses princípios fundamentais, elas podem estar disponíveis em tempo real para a equipe técnica, o que permite ser utilizado em treinamentos, orientando os atletas conforme situações que precisam ser corrigidas, e também é possível identificar os elos mais fracos, né, em cada princípio tático, ou seja, jogadores que falham na execução do princípio ou de princípios com maior frequência, maior recorrência. E olha que interessante, sabe o que pode ser feito no futuro? Atletas treinarem com um fone de ouvido, e o sistema, ao identificar falhas posicionais, enviar mensagens individualizadas em tempo real, sem a necessidade de parar o treinamento. Somente o atleta, autor da falha, receberá a mensagem, o que dará tempo para ele corrigir, ele perceber, e isso com o tempo se torna de maneira automática pelo próprio atleta para ser reproduzido numa partida. Mais ainda, pela combinação desses princípios, dos indicadores que foram desenvolvidos, conseguimos obter mais indicadores, como o de organização defensiva, que foi um indicador validado com 90% de precisão no trabalho. E esse indicador quantifica a organização defensiva da equipe, ou seja, traduz em números um comportamento coletivo diante do contexto da situação corrente do jogo. Olhando de longe, ou da experiência profissional de profissionais de futebol, pode parecer simples, mas do ponto de vista estatístico, computacional, é um indicador mais complexo que desenvolvi, que me consumiu a maior parte do trabalho, do tempo que depositei no desenvolvimento do trabalho. Se é o mais complexo, é o que tenho mais orgulho também, né? Por quê? Porque ele tem potencial de dizer muita coisa. Primeiro, com esse indicador de organização defensiva, é possível saber em qual momento a partida está, se é organização defensiva, transição defensiva, organização ofensiva ou a transição ofensiva. É possível saber quando inicia e quando termina cada momento. Segundo, isso significa que passa a ser possível a coleta estatística, seja ela contextual ou não, para cada momento do jogo. Por exemplo, qual é o jogador que tem o passe que vence mais oponentes em uma transição ofensiva? Eu tendo a resposta disso, eu posso utilizar essa informação para, ao roubar a bola, a equipe procurar preferencialmente esse atleta para que ele possa proceder o passe, um lançamento, um passe longo, e explorar essa situação, esse momento do jogo, o momento da transição ofensiva, por exemplo, né? É possível ainda identificar o atleta que mais perde a bola, e essa perda resulta em transição defensiva, por exemplo, ou que a perda resulta em gols. Assim, as possibilidades de novas informações e conhecimentos crescem enormemente. E terceiro, esse indicador foi utilizado de organização defensiva em simulação computacional para verificar se o modelo de 4 momentos, que tem os 4 momentos, organização defensiva, organização ofensiva e transição ofensiva, se é mais adequado para analisar e planejar o futebol, planejar taticamente, do que o modelo dualista, aquele que só tem 2 momentos, só ataque e defesa. Então, pela primeira vez, em testes de simulação, foi possível verificar que o modelo de 4 momentos é factível. Saímos apenas de uma hipótese, de uma teoria, e passamos a ter dados que corroborem isso. É claro que precisa de testes reais para ter mais dados, mais certeza, né, para validar mais adequadamente. Mas passou a ter dados corroborando com a validade do modelo. Outra coisa, isso demonstra que se o jogo tem 4 momentos, então faz sentido uma equipe executar uma estratégia diferente para cada momento. Sim,
pausa para pensar um pouquinho. Uma estratégia para cada momento, ou seja, a complexidade tática aumenta. Ademais, recentemente colaborei utilizando Machine Learning em um trabalho que foram utilizados dados de desempenho técnico e tático coletados na Copa América de 2009 para prever vitória, empate ou derrota, né, esses três resultados. Então foram aplicados, utilizados a partir de dados táticos e técnicos, e a gente conseguiu, nas partidas da seleção brasileira que foram utilizadas, prever com 100% de precisão as partidas, né? Se foi vitória, empate ou derrota. Mas foram poucos dados, poucas partidas, só 6 na Copa América 2019, que precisa, obviamente, de um estudo mais aprofundado. A gente está pensando em utilizar, em validar em mais partidas, mas enfim, é para mostrar as possibilidades que pode utilizar esses dados para fazer previsões também, né? Para citar em uso atualmente sobre o que vim explicando, vou citar o Liverpool, né? Então, os analistas de desempenho do Liverpool avaliam a chance de uma equipe fazer gol após determinada ação. Algo que pode ser útil, por exemplo, para avaliar o desempenho de jogadores. Então, a partir desses dados, o Keita, o jogador, ele se destacou aos olhos da análise do Liverpool, antes de ser contratado, porque apesar de ter um alto índice de erro de passe, ou vinha tendo, a chance de sua equipe fazer gol era maior quando ele era o responsável por criar a jogada. Isso indica que o jogador toma riscos em detrimento de passes sem objetividade. Então, Keita trabalhava continuamente para mover a bola para posições mais vantajosas. O Liverpool identificou isso e, a partir disso, conseguiu realizar a compra, a aquisição desse jogador. Além disso, o Liverpool utiliza o conceito de domínio de campo. Ou seja, quais áreas do campo de futebol, dependendo do posicionamento da equipe no momento, apresenta a maior chance de o jogador do Liverpool alcançar antes do adversário. Então são nessas regiões que os atletas devem procurar passar a bola, de forma a não perder a posse dela, né? Então, caso os jogadores se movimentem errado, o mapa digital do domínio de campo vai ficando mais reduzido e a probabilidade de fazer o gol dentro dos próximos 15 segundos diminui. Então o jogador circulado ali de amarelo tem a posse de bola e essencialmente o time dele tem acesso às áreas azuis do campo ali, enquanto as áreas vermelhas são controladas principalmente pelo adversário. Assim, os dados aí do mapa sugerem que o jogador passe para um companheiro do time posicionado dentro de uma zona azul. Então o Liverpool, dessa forma, consegue compreender como que ações em campo afetam a probabilidade de um gol ser marcado. Então, com essas informações, o treinador Jürgen Klopp consegue corrigir erros de posicionamento nos treinamentos. Agora, observe esta figura. O time vermelho é o Liverpool e as áreas em vermelho são os lugares em que podem chegar os jogadores antes dos jogadores em azul, né, do adversário. Então, tudo se transforma em probabilidade de gol. E esse valor aí, 1,3%, é a probabilidade de um gol ser marcado com a posse da bola nessa posição nos próximos 15 segundos. Então são informações, conhecimentos que podem fornecer vantagens sobre os adversários. São muitos assuntos, muitas coisas interessantes para serem faladas. Eu tentei resumir aqui alguns tópicos importantes sobre o assunto. Então estamos chegando ao fim. Tempos emocionantes estão surgindo para análise de desempenho esportivo em equipe, né, à medida que mais e mais dados estarão disponíveis, permitindo investigações mais refinadas. Então, a pesquisa sobre futebol ela terá de adotar uma abordagem multidisciplinar ainda mais forte. Analistas de desempenho, cientistas do exercício, biomecanicistas, cientistas de dados e demais profissionais terão de trabalhar juntos para entender esses conjuntos de dados complexos. Então, colaborações entre cientistas da computação e do esporte podem ter a chave para aplicar essas abordagens complexas de maneira mais relevante. Por sua vez, confiar cada vez mais em técnicas de análise de dados mais complexas também representará novos desafios para os futuros cientistas do esporte. Então, estamos chegando ao fim. Meu contato está aqui.
Caso queiram entrar em contato, tem alguma dúvida ou algum tipo de informação, eu aguardo o contato com vocês, tá? Obrigado, espero ter colaborado com alguma coisa. Até mais!